Para embarcar nesta jornada pelas paisagens áridas do deserto da Judéia, é fundamental estabelecermos uma base clara de entendimento. Esta exploração cinematográfica que vocês estão prestes a testemunhar é uma fusão deliberada e cuidadosa de dois elementos distintos: fatos arqueológicos verificáveis e uma narrativa ficcional dramatizada. Temos um profundo compromisso com a transparência, garantindo que nosso público possa distinguir claramente entre o que é historicamente documentado e o que é artisticamente interpretado. Cada peça de evidência arqueológica apresentada, cada descoberta científica referenciada e cada citação histórica mencionada é inteiramente verdadeira e pode ser verificada independentemente através de décadas de rigorosa pesquisa acadêmica e relatórios de escavação. Esses elementos formam a base inabalável sobre a qual nossa história é construída, proporcionando uma autêntica janela para um mundo que esteve em silêncio por quase 2 milênios. O propósito desta abordagem não é borrar as linhas entre história e imaginação, mas sim iluminar a primeira através da última. Os dados brutos da arqueologia, cacos de cerâmica, pedras de fundação, tinteiros antigos, podem nos dizer muito sobre o que e como de uma civilização perdida. No entanto, muitas vezes permanecem silenciosos sobre o porquê, as motivações humanas, o fervor espiritual, as lutas pessoais e as crenças profundas que animavam as pessoas que lá viviam. Para preencher essa lacuna, criamos um personagem fictício, um narrador que os guiará por este mundo antigo. Essa figura nos permite tecer os achados arqueológicos díspares em uma tapeçaria coerente e emocionalmente ressonante, dando uma voz humana às pedras silenciosas e aos pergaminhos empoeirados que sobreviveram aos séculos. Nosso personagem central, Eleazar ben Azarias, é uma obra de ficção. Ele não existiu como um indivíduo histórico. No entanto, sua vida, suas experiências e sua perspectiva são meticulosamente construídas a partir das evidências reais desenterradas no sítio arqueológico de Qumran. Sua história pessoal é um recipiente, uma estrutura narrativa projetada para carregar o peso do fato histórico de uma forma que seja ao mesmo tempo envolvente e educativa. Quando Eleazar fala sobre as regras da comunidade, o layout de seu assentamento ou seus rituais diários, suas palavras são diretamente informadas pelos pergaminhos que deixaram para trás e pelas estruturas que habitaram. Nossa missão é educar através do poder da contação de histórias, dando vida ao passado, mantendo um respeito inabalável pelo registro histórico. Portanto, ao assistirem, encorajamos vocês a abraçarem essa dupla perspectiva. Apreciem a narrativa dramatizada por sua capacidade de transportá-los de volta no tempo, de fazê-los sentir o sol do deserto e ouvir os ecos de orações antigas. Simultaneamente, reconheçam que o mundo que Eleazar descreve não é uma fantasia, mas uma reconstrução fundamentada na realidade tangível. Não estamos apresentando uma nova história, mas sim uma nova maneira de vivenciá-la. Este filme é, em sua essência, um esforço educacional que busca tornar as monumentais descobertas de Qumran acessíveis e significativas para um público moderno, sempre honrando a distinção crítica entre o fato arqueológico e nossa interpretação artística, projetada para dar vida a essa história. O ano é 1947. A estação é primavera. Um sol implacável castiga as montanhas de calcário que ladeiam o Mar Morto, assando o deserto da Judéia em seu calor incessante. Aqui, um jovem pastor beduíno, de apenas 15 anos, chamado Muhammad Eddesdib, procura desesperadamente por uma cabra que se desviou do seu rebanho. Por 3 longas horas, ele tem navegado pelos penhascos rochosos, seus chamados pelo animal perdido engolidos pela imensa e árida paisagem. O silêncio profundo do deserto é quebrado apenas pelo sussurro do vento enquanto serpenteia pelas fendas e rachaduras das antigas formações rochosas. Um som solitário e assombroso que ecoa por essas colinas há incontáveis séculos.
Frustrado, cansado e impaciente sob o sol escaldante, o jovem pastor pega uma pedra solta do chão. Com uma explosão de energia juvenil, ele a arremessa com toda a sua força na abertura escura de uma caverna no alto do penhasco. Ele espera que o barulho repentino assuste a cabra desaparecida e a faça sair do seu esconderijo. Mas, em vez do conhecido balido de um animal, um som estranho e inesperado ecoa da escuridão lá de dentro. É o inconfundível estilhaçar nítido de cerâmica, um som que não tem lugar nesta desolada paisagem selvagem. Este único e acidental ato de frustração desencadearia uma cadeia de eventos que levaria à maior descoberta arqueológica do século XX. Sua curiosidade aguçada pelo som estranho, Muhammad sobe cautelosamente a encosta traiçoeira até a entrada da caverna, espiando o interior sombrio. Ele não poderia ter imaginado a importância de sua descoberta naquele momento. Ele não sabia que havia tropeçado em um tesouro que revolucionaria fundamentalmente nossa compreensão da história bíblica e do mundo do período do Segundo Templo. Dentro daquela caverna escura e despretensiosa, cuidadosamente embrulhada em linho fino e selada em grandes jarros de barro por precisamente 1879 anos, jazia uma coleção de manuscritos antigos. Estes foram os primeiros do que viria a ser conhecido como os Manuscritos do Mar Morto, uma biblioteca de textos sagrados preservada pelo clima seco do deserto. Esta descoberta momentosa levantou uma série de questões profundas que cativaram estudiosos e o público desde então. Quem eram as pessoas que copiaram e esconderam meticulosamente esses preciosos manuscritos? Qual era o seu modo de vida neste canto remoto e inóspito do mundo? Por que eles se esforçaram tanto para preservar esses manuscritos específicos, guardando-os com tanto cuidado contra os estragos do tempo e dos conflitos? Esta é a história que pretendemos contar. É uma história dramatizada, contada através dos olhos do personagem fictício Eleazar ben Azarias, mas é uma história baseada inteiramente na evidência arqueológica real que foi meticulosamente desenterrada e estudada pela Universidade Hebraica de Jerusalém ao longo de 70 anos de dedicada escavação científica. Shalom Aleichem, filhos de uma nova era. Paz esteja convosco. Meu nome é Eleazar ben Azarias, e eu sou a voz que vocês ouvirão, o guia para a sua jornada. Devo dizer-lhes, desde o início, que sou um personagem fictício, concebido para contar a história muito real da comunidade que floresceu em Qumran. Embora eu seja um produto da imaginação histórica, cada detalhe que estou prestes a narrar, cada aspecto da vida que descreverei, está firmemente enraizado nas evidências arqueológicas tangíveis que os cientistas desenterraram meticulosamente do solo do deserto. A essência da minha história não é ficção. É uma tapeçaria tecida com os fios dos fatos, projetada para lhes dar uma perspectiva pessoal e íntima sobre um mundo esquecido. Falo-lhes com a voz de um ancião, um homem de 73 anos, representando os verdadeiros escribas que dedicaram suas vidas à sua fé na comunidade de Qumran, entre os anos 150 a.C. e 68 d.C. Minha idade reflete a sabedoria e a memória de uma geração que testemunhou profundas transformações históricas e espirituais. Através da minha narrativa dramatizada, vocês conhecerão os fatos verificados de nossa existência, como vivíamos nosso dia a dia, como organizávamos nosso trabalho comunitário e como preservávamos meticulosamente os manuscritos sagrados que acreditávamos conter a chave para a verdade divina, tudo dentro deste santuário sagrado nas margens do Mar Morto. Meu propósito é ser uma ponte entre os artefatos antigos e a sua compreensão moderna. Cada detalhe que compartilho tem uma contraparte no registro arqueológico. Cada tijolo que mencionarei foi uma vez parte de uma parede que desde então foi medida e mapeada. Cada banho ritual, ou mikvé, que descreverei, foi escavado, seus degraus e canais revelando nosso profundo compromisso com a pureza. Cada tinteiro que citarei foi um objeto real,
encontrado repousando nas ruínas de nosso scriptorium. Um testemunho silencioso do trabalho sagrado que definia nosso propósito. Todos esses artefatos foram encontrados, catalogados e estudados pelos diligentes arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, cujo trabalho forma a base do meu relato. Estou simplesmente dando voz às suas descobertas. Então, convido-os a ouvir enquanto eu conto a verdadeira história de Qumran, vista pelos olhos de um personagem fictício. Este método nos permite explorar a dimensão humana dos dados arqueológicos. Imaginar os pensamentos e sentimentos daqueles que viveram esta vida austera e dedicada. Ao longo da minha narração, me esforçarei para manter a distinção crucial entre o fato arqueológico estabelecido e a interpretação dramatizada que o traz à vida. Que minha voz seja seu guia enquanto voltamos no tempo, não para um mundo de fantasia, mas para uma realidade cuidadosamente reconstruída. Um mundo de fé, disciplina e devoção inabalável à palavra escrita. Minha história não começa no deserto, mas na movimentada e sagrada cidade de Jerusalém. Quando eu era um menino, com a voz ainda aguda da juventude, nasci em uma família tradicional de escribas. Meu pai, Azarias ben Simão, era um escriba oficial do templo, encarregado da solene responsabilidade de copiar os textos sagrados usados nas cerimônias e rituais diários. Nosso lar era modesto, uma moradia simples de 2 cômodos de calcário, com um pequeno pátio onde minha mãe, Miriam, preparava nossas refeições. Foi aqui, neste ambiente humilde, que fui introduzido pela primeira vez à arte sagrada da escrita, o ofício que moldaria todo o curso da minha vida e destino. Desde meus primeiros anos, meu caminho estava traçado. A instrução paciente do meu pai guiava minhas pequenas mãos. Aos tenros 5 anos, eu já conseguia formar as letras do alfabeto hebraico na areia do nosso pátio, as formas antigas, parecendo estranhas e familiares ao mesmo tempo. Aos 10 anos, eu já era proficiente o suficiente para copiar versículos dos Salmos em pedaços de cerâmica quebrados, óstracos, como são conhecidos, praticando meus traços repetidamente. Aos 15, eu havia dominado a caligrafia formal e bela exigida para as tarefas mais sagradas, copiar os pergaminhos sagrados. Minha vida girava em torno do templo e suas tradições, um mundo de tinta, pergaminho e lei divina, que parecia eterno e inabalável. Mas os tempos em Jerusalém eram sombrios e profundamente problemáticos. Herodes, o Grande, havia morrido quando eu tinha apenas 10 anos, deixando para trás um reino fragmentado e dividido entre seus filhos corruptos e sedentos por poder. Seu filho, Arquelau, governava a Judéia com mão de ferro, oprimindo o povo com impostos pesados e onerosos e uma aplicação brutal da lei. O próprio templo, embora magnificamente reconstruído por Herodes, em uma maravilha do mundo antigo, havia se tornado um ninho de intrigas políticas e decadência espiritual. Os sumos sacerdotes, que deveriam ser exemplos de santidade, eram agora nomeados políticos que compravam seus cargos sagrados dos governadores romanos, servindo aos interesses de Roma em vez dos de Deus. Essa corrupção se infiltrava em todos os cantos da vida religiosa. Os fariseus, antes guardiões da lei, haviam se perdido em debates intermináveis e triviais sobre tradições humanas, sua piedade muitas vezes uma performance pública. Os saduceus, a rica classe aristocrática que colaborava abertamente com os ocupantes romanos, chegaram ao ponto de negar publicamente a crença central na ressurreição dos mortos. Quando completei 25 anos, eu era um homem profundamente desiludido com a religião oficial que via praticada em Jerusalém. Foi então que ouvi os primeiros sussurros de uma misteriosa comunidade vivendo no deserto. Um grupo que se dizia preservar a verdadeira e incorrupta lei de Moisés. Eles eram chamados de Filhos da Luz, os Guardiões da Aliança, os Santos do Altíssimo. Meu coração ansiava por sua pureza.
Tomei minha decisão. Vendi as poucas posses que tinha, e com as moedas de bronze que recebi, as mesmas moedas que arqueólogos mais tarde encontrariam espalhadas por nosso assentamento, comecei minha jornada para o deserto, uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Minha vida não começou na extensão árida e silenciosa do deserto, mas no coração vibrante e muitas vezes caótico da nossa nação, a cidade sagrada de Jerusalém. Na minha juventude, quando minha voz ainda não tinha engrossado e carregava o tom agudo e claro de um menino, nasci em uma família profundamente enraizada nas tradições sagradas do nosso povo. Éramos uma família de escribas. Meu pai, Azarias ben Simon, ocupava a estimada posição de escriba oficial no segundo templo. Suas mãos, manchadas pela tinta de seu ofício, eram responsáveis pela cópia meticulosa dos textos sagrados, os pergaminhos que eram lidos em voz alta durante as cerimônias diárias que marcavam o ritmo da vida espiritual da nossa cidade. Nosso lar era um reflexo de nossa posição, simples, mas digno. Consistia em 2 cômodos modestos, construídos com o calcário pálido tão comum em nossa região, com um pequeno pátio fechado, onde minha mãe, Miriam, preparava nosso pão e refeições diárias. Foi dentro dessas paredes humildes que encontrei pela primeira vez a disciplina que definiria minha existência. A arte do escriba não era meramente uma profissão em nossa casa. Era um chamado sagrado, um legado passado de pai para filho através de gerações. Minha educação começou quase assim que pude andar e falar. Meu pai, um homem de imensa paciência e devoção tranquila, guiava meus pequenos dedos enquanto eu aprendia a formar as antigas letras do alfabeto hebraico. Minha primeira tela não foi um pergaminho caro, mas o chão empoeirado do nosso pátio. Aos 5 anos, eu conseguia traçar cada caractere na areia, aprendendo as curvas elegantes e as linhas fortes que compunham nossa língua sagrada. Esse treinamento inicial foi a base sobre a qual todo o meu futuro seria construído. Uma imersão lenta e deliberada em um mundo de palavras e leis divinas. Quando completei 10 anos, minhas habilidades haviam progredido da areia e poeira para mídias mais permanentes. Passei incontáveis horas copiando versículos dos Salmos em cacos de cerâmica quebrados, os ostraca baratos que serviam como as tábuas de prática para escribas aspirantes. Cada traço tinha que ser perfeito, cada letra formada com precisão e reverência. Isso não era mera caligrafia, era um ato de adoração. Aos 15 anos, eu havia alcançado um nível de maestria na caligrafia formal e estilizada que era exigida para as tarefas mais sagradas, a transcrição dos próprios pergaminhos da Torá. Meu mundo era de tinteiros, juncos e pergaminhos, uma vida que girava em torno do magnífico templo e suas tradições atemporais. Era um mundo que eu acreditava, em minha inocência juvenil, ser tão eterno e imutável quanto o Deus que servíamos. No entanto, o mundo fora do nosso pátio sereno estava longe de ser tranquilo. A era da minha juventude foi um tempo de profunda turbulência e escuridão para Jerusalém. O formidável rei Herodes, o grande construtor e tirano, havia morrido quando eu tinha apenas 10 anos. Sua morte não trouxe paz, mas, em vez disso, deixou um vácuo de poder, um reino fraturado e violentamente dividido entre seus filhos corruptos e egoístas. A província da Judéia caiu sob o domínio de seu filho, Arquelau, um homem que governava não com sabedoria, mas com mão de ferro. Ele esmagou o espírito do povo sob o peso de impostos opressores e a constante ameaça da força brutal apoiada pelos romanos, transformando nossa Terra Santa em um lugar de medo e ressentimento. Essa atmosfera opressiva começou a lançar uma longa e escura sombra sobre o coração da nossa fé. Meu pai, Azarias, era um homem de poucas palavras, mas de ações profundas. Sua devoção não era expressa em orações barulhentas ou demonstrações públicas de piedade, mas no movimento silencioso e constante de sua mão sobre uma folha de pergaminho. Ele me ensinou que a vida de um escriba era uma vida de serviço sagrado. Cada letra, ele explicava,
era um recipiente contendo uma centelha de luz divina. Deformar uma letra, permitir que uma gota de tinta manchasse a página, não era meramente um erro, era um ato de desrespeito ao santo. Nosso trabalho era criar um recipiente físico perfeito para a palavra de Deus, eterna e imutável. Essa lição foi incutida em mim dia após dia, ano após ano, enquanto eu me sentava ao seu lado, observando, aprendendo e absorvendo a imensa responsabilidade de nossa vocação. O processo de criar um rolo sagrado era um ritual em si. Começava com a seleção cuidadosa da pele do animal, que tinha que ser de um animal ritualmente puro. Depois, vinha o processo meticuloso de preparação do pergaminho, raspá-lo, esticá-lo e alisá-lo até que fosse uma superfície impecável, digna de carregar o nome divino. A tinta também era feita de acordo com fórmulas antigas, uma mistura de fuligem, goma e água, preta como o céu noturno e permanente como a aliança que registrava. Meu pai me ensinou a aparar a pena de junco, o cálamo, até a ponta perfeita, permitindo o controle preciso necessário para formar as coroas, ou os minúsculos floreios decorativos em certas letras hebraicas. Estes não eram meros adornos, faziam parte da tradição sagrada, cada um carregando seu próprio significado místico. Meus dias eram estruturados em torno desse ofício sagrado. As manhãs eram para a prática, para preencher óstracos com linhas de provérbios ou as histórias de nossos reis. As tardes eram para trabalhos mais avançados, para aprender as regras complexas das artes escribais. Aprendi o número preciso de linhas por coluna, o espaçamento exato exigido entre as palavras e a proibição de escrever sequer uma única letra de memória. Cada palavra tinha que ser copiada diretamente de um texto mestre, garantindo uma transmissão perfeita da tradição. Memorizei as passagens onde o nome de Deus, o tetragrama, aparecia, e aprendi o ritual de purificação que tinha que realizar antes que minha pena pudesse tocar o pergaminho para escrever aquelas 4 letras sagradas. Minha identidade tornou-se intrinsecamente ligada a essa tarefa sagrada. Quando eu era jovem, minha mão era firme, e meu conhecimento das leis escribais era profundo. Eu podia produzir uma coluna de texto que era quase indistinguível do trabalho de meu próprio pai, um feito que lhe trazia um orgulho tranquilo e profundo. Eu estava no caminho que ele havia traçado para mim, destinado a me tornar um escriba do templo, a passar minha vida nos pátios sagrados, preservando os textos que eram a própria alma de nosso povo. Eu acreditava que esta era a mais alta vocação a que um homem poderia aspirar, ser um guardião da palavra divina. No entanto, à medida que envelheci e meus olhos se abriram para o mundo além da oficina de minha família, uma sensação crescente de inquietação começou a se agitar em meu coração. Uma dissonância entre a pureza dos textos que eu copiava e a impureza do mundo em que eles eram usados. O magnífico templo, que dominava a paisagem de Jerusalém, deveria ser o centro espiritual do nosso mundo, o lugar onde o céu e a terra se encontravam. Reconstruído por Herodes, o Grande, com uma grandiosidade de tirar o fôlego, suas pedras brancas e adornos dourados brilhavam sob a luz do sol, um símbolo da presença de Deus entre seu povo. No entanto, à medida que eu crescia, comecei a ver a profunda corrupção que apodrecia dentro de seus recintos sagrados. A santidade do templo havia se tornado uma fachada, uma bela máscara escondendo uma realidade de ganância, manobras políticas e decadência espiritual. O próprio coração da nossa fé, percebi com crescente horror, estava doente. O ar de santidade estava envenenado pelo fedor da ambição mundana e do conluio com nossos governantes pagãos. A corrupção mais gritante era personificada pelo cargo de sumo sacerdote. Esse papel sagrado, antes transmitido pela linhagem legítima de Zadok, era agora uma mercadoria política a ser comprada e vendida. Os governadores romanos,
Os ocupantes estrangeiros de nossa terra nomeavam homens que serviriam aos seus interesses, e não aos interesses de Deus ou de seu povo. Esses sumos sacerdotes eram frequentemente saduceus, membros da rica aristocracia que colaboravam abertamente com Roma para manter seu poder e privilégio. Eles viviam em mansões opulentas, enriqueciam com o tesouro do templo e se importavam mais em manter o status quo político do que com o bem-estar espiritual da nação. A hipocrisia deles era uma ofensa diária para os devotos. Esse mal-estar espiritual não se restringia ao sacerdócio. As várias facções religiosas que disputavam influência em Jerusalém pareciam ter se perdido. Os fariseus, que muitos respeitavam por sua piedade, haviam se emaranhado em debates intermináveis e muitas vezes triviais sobre as minúcias das tradições humanas. Seu foco havia mudado das questões mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé, para observâncias externas que muitas vezes serviam para elevar seu próprio status. Eles construíram cercas ao redor da Torá tão altas que a pessoa comum não conseguia mais ver a beleza do jardim lá dentro. Os saduceus, por outro lado, foram ao outro extremo, negando princípios centrais de nossa fé, como a ressurreição dos mortos e a existência de anjos, simplesmente porque não estavam explicitamente detalhados nos 5 livros de Moisés. Quando completei 25 anos, meu desapontamento havia se transformado em uma profunda crise espiritual. Como eu poderia, em sã consciência, continuar a dedicar minha vida a produzir pergaminhos perfeitos para um sistema de templo tão profundamente e fundamentalmente falho? As palavras sagradas que eu copiava falavam de justiça, pureza e uma aliança santa, mas a instituição que elas deveriam servir era uma toca de intriga política e compromisso religioso. Minha alma se sentia ressecada em meio ao fervor religioso da cidade. A religião oficial de Jerusalém não me oferecia mais sustento espiritual. Meu coração ansiava por algo mais, por uma fé que fosse autêntica, pura e imune à influência corruptora do poder e da riqueza. Foi durante esse período de intensa turbulência espiritual que comecei a ouvir sussurros, fragmentos de conversas nos mercados e nos cantos mais calmos de Jerusalém. Os sussurros falavam de outro jeito, de um caminho diferente. Eles contavam sobre uma comunidade de homens devotos que haviam virado as costas para a corrupção da cidade e ido para o deserto viver uma vida de verdadeira santidade. Falavam deles em tons baixos, quase reverentes. Alguns os chamavam de filhos da luz, pois acreditavam que estavam envolvidos em uma batalha cósmica contra as forças das trevas. Outros se referiam a eles como os guardiões da aliança, pois defendiam que só eles estavam preservando a verdadeira aliança feita no Sinai. Ainda outros os chamavam de Santos do Altíssimo, um título que falava de seu compromisso inabalável com a pureza ritual e a separação do mundo impuro. Essas histórias capturaram minha imaginação e ressoaram profundamente em minha alma. O deserto, em nossa tradição, sempre foi um lugar de revelação e purificação. Foi no deserto que Moisés recebeu a lei. Foi no deserto que nossos ancestrais foram testados e forjados como nação. Foi para o deserto que o profeta Elias fugiu para ouvir a voz suave e tranquila de Deus. A ideia de uma comunidade buscando a Deus na pureza austera do deserto da Judéia parecia uma resposta direta às orações do meu coração desiludido. Aqui, parecia, estava uma fé que não era praticada em templos magníficos, mas vazios, mas vivida em atos diários de devoção e sacrifício. Busquei mais informações, juntando os relatos fragmentados. Aprendi que essa comunidade seguia um mestre da retidão, uma figura sacerdotal que os havia liderado para fora de Jerusalém em protesto contra o sacerdócio ilegítimo. Eles viviam uma vida comunitária, compartilhando todas as suas posses e dedicando-se ao estudo das Escrituras e à estrita observância da lei. Acreditavam que estavam vivendo nos tempos finais, preparando o caminho para a vinda do Messias e o julgamento final. Toda a sua existência
Era um testemunho de sua crença de que o mundo, e particularmente o templo em Jerusalém, havia caído nas trevas e que eles eram o último remanescente do verdadeiro e fiel Israel. O chamado dessa comunidade do deserto ficava mais forte a cada dia que passava. Era um chamado para deixar para trás a hipocrisia, os jogos políticos e o vazio espiritual da cidade. Era um chamado para abraçar uma vida de disciplina, pureza e devoção autêntica, como um verdadeiro forró pé de serra da fé. Aos 25 anos, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu procuraria esses filhos da luz. Resolvi deixar minha família, minha casa e a única vida que eu conhecia. Juntei meus poucos pertences pessoais e os vendi. Com o punhado de moedas de bronze que recebi em troca, moedas do mesmo tipo que arqueólogos, 2 milênios depois, encontrariam espalhadas pelas ruínas de Qumran, preparei-me para embarcar em minha jornada. Eu estava partindo para o deserto, uma jornada não apenas através de uma paisagem física, mas para uma nova e profunda realidade espiritual que mudaria minha vida para sempre, como um samba enredo que te leva para outro patamar. Eu parti de Jerusalém em uma manhã gélida e límpida, no auge do inverno. O ar cortava meus pulmões enquanto eu atravessava os portões da cidade pela última vez, deixando para trás os sons e cheiros familiares do meu lar. Minhas posses eram poucas, todas contidas em uma pequena sacola de couro pendurada no ombro. Dentro dela estavam minhas ferramentas mais preciosas, meu conjunto de instrumentos de escriba. Junto a eles, carregava uma pequena bolsa de moedas de bronze, um pão duro e uma cantil cheia d'água para o caminho à frente. A jornada para Qumran, haviam-me dito, era uma caminhada de 3 dias, uma travessia que me levaria pela formidável e hostil região selvagem da Judéia. Meu coração era uma mistura de apreensão e esperança exultante enquanto eu me virava para o leste, em direção ao sol nascente e ao desconhecido. O primeiro dia da minha jornada foi o menos árduo. Segui o caminho bem batido que descia das colinas de Jerusalém em direção à grande fenda do Vale do Jordão. A paisagem ao meu redor ainda era pontilhada com as vistas familiares da civilização. Passei por pequenas vilas agrícolas aninhadas nos vales, seus campos verdes com as colheitas de inverno. As encostas eram cobertas por oliveiras retorcidas e antigas, e vinhedos em terraços que sustentaram nosso povo por séculos. Em uma dessas vilas, usei algumas de minhas moedas para comprar algumas tâmaras e reabastecer minha cantil, sabendo que tais oportunidades logo desapareceriam. Conforme o dia avançava, a paisagem começou uma transformação gradual, mas definida, uma lenta despojar de sua pele gentil e cultivada. As oliveiras e vinhedos começaram a rarear, dando lugar a arbustos resistentes e espinhosos e a trechos de solo rochoso e nu. As colinas suaves e ondulantes de Jerusalém foram substituídas por um terreno mais acidentado e implacável. Ao final do primeiro dia, eu havia deixado para trás os últimos vestígios da vida sedentária. Encontrei um local abrigado entre um aglomerado de rochas para passar a noite. O silêncio da natureza selvagem, um contraste gritante com o zumbido constante da cidade. O ar ficou mais frio à medida que o sol se punha abaixo do horizonte, e eu me enrolei firmemente em meu grosso manto de lã, minha única proteção contra o vento cortante do deserto. Acima de mim, o céu era um dossel de estrelas brilhantes, impossivelmente claras, mais nítidas do que eu jamais as vira dentro do brilho da cidade. O segundo dia me mergulhou no verdadeiro deserto. O caminho tornou-se menos distinto, apenas uma trilha serpenteando por uma paisagem vasta e desolada de rocha e areia. Agora, não havia sinal de habitação humana, exceto pelo vislumbre ocasional de um acampamento beduíno distante, suas tendas pretas uma silhueta marcante contra a terra pálida. Esta era uma terra onde apenas as criaturas mais resistentes poderiam sobreviver. Os nômades do deserto e seus rebanhos resilientes de cabras. O sol era implacável, seu calor amplificado pela rocha reflexiva,
forçando-me a beber com moderação de meu precioso suprimento de água. Eu me sentia pequeno e vulnerável diante da presença imensa e poderosa do deserto, uma figura solitária movendo-se por um mundo antigo e silencioso. Foi uma experiência humilhante e despojadora, e a natureza dual do deserto ficou claramente aparente naquele segundo dia. De dia, era uma fornalha, o sol castigando com uma intensidade que parecia sugar toda a umidade do meu corpo. O ar tremeluzia com o calor sobre o solo rochoso, criando miragens que dançavam provocadoramente no horizonte. Aprendi a andar em um ritmo constante e medido, economizando minha energia, meus olhos constantemente procurando no chão o rastro tênue que marcava o caminho. À noite, o deserto se transformava em um reino de frio cortante. Assim que o sol desaparecia, o calor armazenado nas rochas irradiava para o céu claro e a temperatura despencava. Meu manto simples parecia totalmente inadequado contra o frio penetrante que se infiltrava nos meus ossos. O sono era agitado e breve. Passei a segunda noite encolhido sob a proteção de uma grande pedra, buscando abrigo do vento incessante. O silêncio era absoluto, uma presença viva que era ao mesmo tempo aterrorizante e profundamente pacífica. Era um silêncio ininterrupto por qualquer som humano, preenchido apenas pelo sussurro do vento e pelo choro distante e lamentoso de um chacal. Naquele silêncio profundo, meus próprios pensamentos se amplificaram. As dúvidas e medos que eu havia suprimido em Jerusalém vieram à tona. Eu havia cometido um erro tolo? Estava perseguindo um fantasma, um produto da minha própria imaginação desesperada? Eu estava completamente sozinho, despojado dos confortos familiares da família, do lar e da comunidade. Era um teste da minha determinação, uma provação pela solidão. Durante aquelas longas horas, agarrei a pequena sacola contendo minhas ferramentas de escriba. Era a minha única ligação com o meu passado, com a minha identidade. No entanto, eu sabia que tinha que estar disposto a abrir mão até mesmo disso, se quisesse abraçar a nova vida que estava buscando. O deserto era um cadinho, queimando o não essencial, forçando-me a confrontar o cerne do meu ser e a verdadeira natureza da minha busca. Eu orei, não com as palavras formais da liturgia do templo, mas com a linguagem crua e não dita do coração. Eu orei por força, por orientação e por um sinal de que estava no caminho certo. O vasto céu estrelado acima parecia o próprio firmamento, e eu sentia como se Deus estivesse me observando, pesando minha sinceridade na balança. Na manhã do terceiro dia, acordei antes do amanhecer, meu corpo rígido de frio, mas meu espírito renovado. Enquanto os primeiros raios de sol despontavam sobre as montanhas de Moabe do outro lado do vale, subi uma crista alta para me orientar. E lá, estendido diante de mim, estava uma visão que me fez prender a respiração. Abaixo de mim jazia o Mar Morto, uma vasta e hipnotizante extensão de água azul turquesa, cintilando na luz da manhã. Era uma joia incrustada na beleza austera e majestosa das montanhas circundantes. O ar estava calmo e limpo, e a visão me encheu de um senso de admiração e espanto. Minha longa e difícil jornada estava chegando ao fim. Eu sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em minha alma, que estava perto. Seguindo a linha do cume, desci cuidadosamente em direção ao grande mar interior. E lá, situado num planalto seco e elevado, aninhado entre as imponentes falésias de calcário e a costa, eu o vi. Exatamente como os sussurros haviam descrito, havia um assentamento. As construções de pedra branca e pálida pareciam brilhar sob o sol da manhã. Uma presença marcante e organizada na paisagem selvagem. Este era Qumran. Este seria o lugar que se tornaria meu lar, o lugar que mudaria a própria essência do meu ser. Do meu ponto de vista, pude observar o traçado da comunidade, uma visão que mais tarde seria confirmada com precisão científica pelas meticulosas escavações do arqueólogo
Roland Devaux e sua equipe. Todo o assentamento ocupava um espaço de aproximadamente 4.000 metros quadrados, um posto avançado de fé compacto e bem defendido. O complexo principal era cercado por muros robustos construídos com o calcário local, proporcionando segurança e uma clara fronteira entre o espaço sagrado interno e a natureza selvagem e profana externa. Nos cantos do complexo, torres de vigia se erguiam contra o céu, seu posicionamento estratégico oferecendo uma vista panorâmica do deserto circundante, das falésias próximas e das margens do Mar Morto. Desses pontos de observação, os sentinelas podiam avistar qualquer visitante que se aproximasse ou ameaça potencial a uma grande distância. Todo o assentamento foi projetado com um senso de propósito e ordem que era imediatamente aparente, mesmo de longe. Não era uma coleção aleatória de edifícios, mas uma comunidade cuidadosamente planejada, uma fortaleza construída não apenas de pedra, mas de fé e disciplina. O que mais me impressionou foram os canais. Uma rede de aquedutos e canais de água, maravilhas da engenharia, cortava o assentamento. Eles cintilavam ao sol, transportando água preciosa de uma fonte mais alta nas falésias para o coração da comunidade. Esses canais alimentavam uma série de piscinas em degraus que brilhavam como joias preciosas contra o solo árido e empoeirado. Mais tarde, aprendi que esses eram os mikvaot, os banhos rituais que eram tão centrais para a vida deles. A presença constante de água corrente nesta terra ressecada era um poderoso símbolo da vida e da pureza que esta comunidade tanto prezava. Mesmo à distância, o assentamento pulsava com uma energia silenciosa. Uma fina coluna de fumaça subia de um forno ou oficina, um sinal da vida ativa e produtiva dentro dos muros. Este não era um refúgio para eremitas ociosos. Era uma comunidade movimentada e autossuficiente, uma colmeia de trabalho sagrado. À medida que me aproximava, minha apreensão inicial começou a dar lugar a uma sensação de profunda admiração e expectativa. Este lugar era real. Não era um sonho ou um boato. Era um testemunho tangível de um grupo de pessoas que ousou viver suas convicções da maneira mais intransigente possível. Com uma respiração profunda, continuei minha descida das colinas, meus passos agora firmes com propósito. Caminhei em direção ao portão principal, pronto para me apresentar e apresentar minha busca aos guardiões deste santuário no deserto. Ao me aproximar do portão principal do assentamento, meu coração batia forte no peito. 2 homens, vestidos em túnicas de linho brancas e maculadas que pareciam desafiar a poeira do deserto, adiantaram-se para me interceptar. Sua presença era autoritária, mas calma. Eram os guardiões, a primeira linha de defesa para aquela comunidade santa. O mais velho dos 2, um homem com uma barba cheia e grisalha e olhos tão penetrantes quanto os de uma águia do deserto, dirigiu-se a mim primeiro. Sua voz era firme e ressonante, carregando o peso de anos de liderança e disciplina espiritual. Shalom, ele disse, seu olhar me avaliando da cabeça aos pés. Eu sou Matatias ben Eleazar, o supervisor desta comunidade. O que você busca aqui, no deserto? Eu estava diante dele, um jovem de 25 anos. Meu rosto sujo com a poeira da minha jornada de 3 dias. Minhas roupas da cidade gastas e manchadas pela viagem. Encarei seu olhar intenso e respondi com toda a sinceridade que pude reunir. As palavras vindo diretamente da minha alma ansiante. Eu busco a verdade. Eu busco a pureza. Eu busco a verdadeira lei de Moisés, longe da corrupção e hipocrisia de Jerusalém. Eu não havia ensaiado nenhum discurso. Eu simplesmente falei o desejo honesto que me impulsionara através das colinas desoladas. Houve um longo momento de silêncio, enquanto ele continuava a me estudar, seus olhos parecendo perscrutar diretamente em meu coração, pesando meus motivos e meu caráter. O homem mais jovem ao seu lado permaneceu em silêncio, sua mão repousando levemente no cabo de uma espada curta em seu cinto. Finalmente,
Depois do que pareceu uma eternidade, um sorriso lento suavizou as linhas severas do rosto do velho. Era um sorriso de sabedoria, de reconhecimento, de alguém que já havia visto muitas almas jovens e em busca como a minha chegarem àquele mesmo portão. Então você encontrou o lugar certo, jovem. Ele disse, sua voz agora tingida com uma medida de calor. Mas você deve saber que a vida que levamos aqui não é fácil. É um caminho de dificuldades e sacrifícios. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Exigimos dedicação total ao nosso modo de vida. Requeremos pureza absoluta de corpo e espírito. Esperamos obediência completa às regras da comunidade. Você está preparado para tal compromisso? Sua pergunta foi um desafio direto, o último limiar que eu tinha que cruzar. Não havia espaço para hesitação ou dúvida. Aquele era o momento para o qual toda a minha jornada havia me levado. Olhei-o diretamente nos olhos, minha confiança juvenil reforçada pela convicção que me trouxera até ali. Todo o desapontamento com Jerusalém, toda a esperança por uma fé mais pura e todas as provações da jornada no deserto culminaram em minha resposta simples e inabalável. Não precisei considerar minha resposta. Ela surgiu do âmago do meu ser, uma afirmação clara e certa do meu novo caminho. Estou, eu disse, minha voz repleta de toda a confiança e convicção da minha juventude. Estou preparado. Décadas após a destruição de Roma, nosso modo de vida foi narrado por Yosef ben Matityahu, Flávio Josefo. Ele descreveu um grupo chamado os Essênios, cujas práticas espelhavam as nossas pureza ritual, refeições comunitárias e bens compartilhados. Josefo escreveu, eles lavam seus corpos em água fria, agora puros, eles se aproximam da sala de jantar como se fosse um santuário. Nosso refeitório era de fato sagrado, e cada ato da vida diária era uma forma de adoração. Ele observou. Os bens de cada um eram misturados, como se fossem irmãos, para criar um fundo único para todos. Não havia meu nem seu, apenas nosso. O testemunho de Josefo prova que nossa vida em Qumran foi real, disciplinada e digna de ser lembrada. Plínio, o Velho, um romano, também escreveu sobre nós, localizando os essênios precisamente na costa oeste do Mar Morto, ao norte de En-Gedi. Ele nos chamou de um povo solitário, maravilhoso acima de todos os outros, destacando nosso celibato, a ausência de dinheiro e a constante renovação com novos membros. O relato de Plínio coincide exatamente com a geografia de Qumran. Essas vozes externas, Josefo e Plínio, confirmam que não éramos um mito, mas uma comunidade real e distinta. Nossas práticas e nosso santuário no deserto eram conhecidos pelo mundo. O mundo viu nossa devoção, e a história registrou isso. Minha jornada começou com um teste. 3 anos de provação antes da aceitação plena. O primeiro ano, observador. O segundo, participante parcial. O terceiro, candidato à admissão. Entreguei minhas moedas, recebi uma túnica branca lisa e memorizei as regras da comunidade. Meu novo lar era a Caverna 7, entre os penhascos de calcário, onde os noviços viviam separados do assentamento principal. O complexo principal era para adoração e trabalho, as cavernas para descanso e reflexão. Eu não era mais Eleazar, o escriba, mas um noviço sem nome, começando do zero. Meu teste havia começado. Uma escalada em direção à luz. A vida de noviço era disciplina e humildade. Cada dia começava antes do amanhecer com o toque do shofar e uma imersão revigorante no mikvê. Orávamos em fileiras, sacerdotes, levitas, israelitas e noviços, nossas vozes subindo juntas no deserto. O trabalho seguia: carregar água, esfregar mikvaot, preparar argila, cortar lenha, limpar e servir. Nosso supervisor nos lembrava: através do trabalho, purificamos corpo e alma. Cada tarefa é adoração. Havia honra nesse trabalho, uma fé prática.
O suor do nosso esforço lavava o orgulho, forjando-nos em verdadeiros filhos da luz. A Caverna 7 era a simplicidade radical terra nua, uma esteira de palha, alguns poucos pertences e quase nada mais. Eu dividia a caverna com outros 5 noviços, cada um vindo de um lugar diferente, agora unidos por um propósito. Dividíamos as rações, ajudávamos uns aos outros e estudávamos à luz de lamparinas. Na caverna, éramos iguais irmãos em uma luta compartilhada por pureza. A caverna era nosso santuário, um lugar de vulnerabilidade e encorajamento. A arqueologia confirma isso. As cavernas de Qumran eram lares, e o complexo principal, o centro da vida comunitária. Esse equilíbrio entre solidão e comunidade moldava nossos dias, forjando uma nova identidade no deserto. 2 vezes ao dia, nosso trabalho árduo era interrompido para outro ritual essencial: a refeição comunitária. Mas esta não era uma refeição comum, era uma cerimônia sagrada, perdendo apenas para nossas orações em importância. O processo começava, como sempre, com uma purificação obrigatória. Não importava o quão limpos nos achávamos, tínhamos que nos imergir completamente na mikvá antes de entrar no refeitório. Este ato lavava a impureza física e ritual do nosso trabalho e nos preparava para participar do alimento santificado. Após a imersão, vestíamos nossas túnicas brancas limpas e seguíamos para o refeitório, um salão grande e retangular com longos bancos de pedra construídos ao longo das paredes. Arqueólogos mediram esta sala e confirmaram que ela podia sentar exatamente 120 homens, o número central dos membros plenos de nossa comunidade. Como noviços, ainda não tínhamos permissão para sentar com a comunidade principal. Sentávamos no chão, no fundo do salão, observando o ritual em silêncio absoluto. A disposição dos assentos era uma representação visual de nossa estrita hierarquia. O sacerdote presidente sentava à cabeceira, seguido pelos outros sacerdotes em ordem de sua patente. Depois vinham os levitas, e finalmente os membros israelitas plenos. Cada homem sabia seu lugar preciso, uma posição determinada por sua posição espiritual e antiguidade dentro da comunidade. Essa ordem rígida reforçava os princípios de obediência e respeito à autoridade que eram a base de nossa sociedade. O silêncio no salão era profundo. Era um silêncio sagrado, cheio de reverência e foco meditativo. O ritual da refeição começava quando o sacerdote presidente se levantava para abençoar o pão e o vinho novo, ou a água, dependendo da ocasião. Ele recitava as bênçãos antigas, sua voz o único som na sala silenciosa. Após sua bênção, o pão era partido e distribuído pelas fileiras, cada homem recebendo sua porção em ordem. Ninguém tinha permissão para comer ou beber até que o sacerdote tivesse provado a comida primeiro. Este ato simbolizava que todo o nosso sustento vinha de Deus, mediado por seu sacerdócio escolhido. Comíamos lenta e deliberadamente, nossas mentes focadas não na satisfação da fome, mas nos textos sagrados que havíamos estudado e nas verdades espirituais que eles continham. A refeição era um ato de comunhão, uma experiência compartilhada que nos unia como um só corpo. Esta prática de uma refeição silenciosa e sagrada é uma das características-chave descritas por Flávio Josefo em seu relato sobre os essênios, e a evidência arqueológica de Qumran fornece o cenário físico para ela. O grande refeitório, adjacente a uma despensa cheia de centenas de tigelas de cerâmica empilhadas, confirma que a refeição comunitária era uma característica central de nossa vida. Para mim, como noviço observando do fundo da sala, essas refeições silenciosas foram uma lição poderosa. Elas me ensinaram que cada aspecto da vida, mesmo o ato mais básico de comer, podia e devia ser santificado. Era um exemplo vivo da crença central da comunidade, que a santidade não era reservada para o templo ou para dias de festa especiais,
mas deveria ser tecida no próprio tecido da existência diária. Durante meu primeiro ano em Qumran, minhas noites eram dedicadas ao estudo intenso de nosso texto mais importante depois das escrituras sagradas, o Serek Hayahad, ou a Regra da Comunidade. Este pergaminho era a constituição de nossa irmandade, o documento fundamental que governava cada aspecto concebível de nossas vidas espirituais e materiais. Não era meramente uma lista de regulamentos. Era um projeto sagrado para criar uma sociedade santa na Terra, uma personificação viva da aliança que acreditávamos ter sido corrompida em outros lugares. O manuscrito em si, escrito em um belo e claro hebraico clássico, era uma obra de arte escriba, compreendendo 28 colunas de texto detalhado que expunham nossa organização, nossos rituais, nosso sistema de justiça e nossas profundas esperanças para o fim dos dias. A Regra da Comunidade foi meu principal livro didático para me tornar um filho da luz. Cada noite, após a oração final, nós, noviços, nos reuníamos em nossa caverna ou em uma área de estudo designada. Um levita experiente nos guiava pelo texto, explicando o profundo significado por trás de cada lei e preceito. Éramos obrigados a memorizar longas passagens, internalizando os princípios até que se tornassem uma segunda natureza. O pergaminho detalhava tudo, desde o procedimento para admitir novos membros, o mesmo processo pelo qual eu estava passando, até a ordem específica de assentos na Assembleia. Ele descrevia os deveres dos líderes da comunidade, a gestão do tesouro comum e as doutrinas teológicas que definiam nossa visão de mundo única. Central, para a regra, era nossa crença de que éramos a verdadeira congregação de Israel, a comunidade da nova aliança na terra de Damasco, uma referência simbólica ao nosso exílio do estabelecimento corrupto em Jerusalém. O pergaminho detalhava nossas crenças escatológicas com grande clareza. Aprendemos que éramos os filhos da luz, escolhidos por Deus para travar uma guerra espiritual e eventualmente física contra os filhos das trevas, uma categoria que incluía todos que não seguiam nossa interpretação rigorosa da lei. Estávamos vivendo na época final, e nossa vida disciplinada e pura era a preparação essencial para a batalha final e a vinda dos Messias de Arão e Israel. A descoberta de várias cópias deste mesmo pergaminho nas cavernas de Qumran é uma das descobertas mais significativas da coleção dos manuscritos do Mar Morto. Ela fornece a arqueólogos e estudiosos uma fonte direta e interna para entender a estrutura e as crenças de nossa comunidade. Quando estudei aquele pergaminho como noviço, não estava apenas aprendendo um conjunto de regras. Estava sendo iniciado em uma visão de mundo abrangente, uma ordem sagrada que dava significado e propósito a cada momento de minha existência. Este documento era a arquitetura de nossa fé, e através de seu estudo, comecei lentamente a construir uma nova identidade, deixando para trás o homem que eu era para me tornar o homem que a comunidade exigia que eu fosse. A regra da comunidade estabeleceu uma hierarquia absolutamente clara e imutável, uma estrutura social sagrada que acreditávamos ter sido estabelecida pela tradição ancestral e que refletia a ordem perfeita do céu. Essa hierarquia não se baseava em riqueza, linhagem, exceto no caso do sacerdócio, ou em conquistas mundanas, mas sim na pureza espiritual e na adesão à lei. No topo da nossa sociedade estavam os sacerdotes, que tinham que ser descendentes diretos de Zadok, o sumo sacerdote nomeado pelo rei Davi. Nós os considerávamos os únicos herdeiros legítimos do sacerdócio aarônico e, portanto, detinham a autoridade máxima em todas as questões espirituais. Eles lideravam todas as nossas orações, eram os intérpretes finais da lei e tomavam as decisões derradeiras em todas as questões doutrinárias e disciplinares. Abaixo dos sacerdotes zadoquitas estavam os levitas. Eles serviam como administradores e gerentes da comunidade.
Eram responsáveis por supervisionar a programação diária de trabalho, manter a ordem dentro do assentamento, gerenciar a propriedade comunal e o tesouro e, crucialmente, supervisionar a educação e a disciplina dos noviços. Homens como meu supervisor, Eleazar ben Arão, eram a espinha dorsal das operações práticas da comunidade. Enquanto os sacerdotes se concentravam no celestial e teológico, os levitas garantiam que a vida terrena da comunidade funcionasse de forma suave e eficiente, de acordo com os princípios sagrados estabelecidos na regra. Eles eram a ponte entre a autoridade sagrada dos sacerdotes e a vida diária dos membros. Em seguida, na hierarquia estavam os membros plenos, os homens da comunidade, que eram classificados como israelitas. Esses homens, tendo completado sua longa provação, tinham plenos direitos e responsabilidades. Eles executavam as tarefas especializadas necessárias para nossa autossuficiência. Esse grupo incluía os artesãos habilidosos como os oleiros e metalúrgicos, os agricultores que cuidavam de nossos pequenos lotes e palmeiras, os guardas que guarneciam as torres de vigia e, é claro, os escribas que realizavam o trabalho sagrado de copiar os pergaminhos. Embora não detivessem a mesma autoridade que os sacerdotes ou levitas, eles participavam dos conselhos da comunidade, onde assuntos de interesse comum eram discutidos e julgados, sempre sob a autoridade final do sacerdote presidente. No fundo dessa sociedade estruturada estávamos nós, os noviços, organizados em nossos 3 estágios progressivos de admissão. Não tínhamos autoridade nem voz nos assuntos da comunidade. Nosso único dever era aprender, trabalhar e obedecer sem questionar. Essa estrutura rígida não era vista como opressora. Pelo contrário, era vista como uma ordem divina e necessária. Como Matatias explicaria durante nossas sessões de estudo noturnas, nossa comunidade é um reflexo terreno da organização celestial. Assim como há uma hierarquia entre os anjos no céu, há uma hierarquia entre nós na terra. Cada homem em seu devido lugar, todos servindo ao mesmo propósito sagrado, preparar o caminho para a redenção final. A disciplina era a estrutura de aço que mantinha nossa comunidade unida. A regra da comunidade delineava um código penal detalhado que abordava uma vasta gama de infrações, desde pequenas falhas de etiqueta até pecados graves que ameaçavam a pureza de nossa irmandade sagrada. O sistema era rigoroso, mas também justo, com punições cuidadosamente calibradas à gravidade da ofensa. Para infrações menores, como chegar atrasado às orações, falar fora de hora durante uma assembleia ou negligenciar uma tarefa atribuída, as penalidades eram frequentemente uma redução na ração diária de comida por um período de dias, ou uma exclusão temporária das refeições comunitárias. Essas punições eram projetadas para incutir atenção plena e corrigir comportamentos descuidados rapidamente. Ofensas mais sérias acarretavam consequências muito mais pesadas. Ações que eram vistas como um desafio direto à ordem da comunidade, como falar desrespeitosamente com um sacerdote ou um superior, mentir para um colega ou demonstrar raiva, eram recebidas com períodos mais longos de exclusão e separação. O culpado poderia ser separado da pureza dos muitos, o que significava que ele não poderia participar dos banhos rituais ou das refeições por meses, às vezes até por um ano. Durante esse tempo, ele ainda deveria cumprir suas obrigações, mas era tratado como um forasteiro, um lembrete poderoso e humilhante da importância da harmonia e obediência comunitárias. Os pecados mais graves, aqueles que atingiam o coração de nossa aliança, poderiam resultar em expulsão permanente. Isso incluía violar deliberadamente as regras de pureza ritualística, blasfemar o nome de Deus, murmurar contra a autoridade dos líderes da comunidade ou revelar as doutrinas secretas da comunidade a um forasteiro. A expulsão era equivalente a uma pena de morte para a alma. Um membro expulso era lançado de volta ao mundo das trevas, para sempre cortado dos filhos da luz e da esperança de salvação.
O medo dessa punição máxima era um poderoso impedimento que garantia que as leis da comunidade fossem tidas com o mais alto e sério respeito. No entanto, o sistema também continha provisões para recompensa e avanço. Não se tratava apenas de punição. Um noviço que demonstrasse devoção, humildade e diligência exemplares poderia ser promovido através das etapas de provação mais rapidamente. Um membro pleno que demonstrasse grande sabedoria e dedicação poderia receber responsabilidades especiais ou um posto mais elevado na Assembleia. Um escriba cujo trabalho fosse excepcionalmente belo e preciso seria encarregado de copiar os pergaminhos mais sagrados e importantes. Todo o sistema, com suas claras recompensas e punições, foi projetado para cultivar um espírito de competição santa, encorajando cada homem a se esforçar continuamente por um nível mais elevado de pureza e devoção a serviço de nossa missão compartilhada. Uma das distinções mais profundas que nos separava do establishment religioso em Jerusalém era o nosso calendário único. Acreditávamos que o calendário lunar oficial, usado pelos sacerdotes do templo, era um desvio corrompido da ordem divina, uma invenção humana que havia desorganizado o ciclo sagrado dos festivais. Nós, os filhos da luz, éramos os fiéis guardiões do verdadeiro e antigo calendário, um sistema solar de exatamente 364 dias. Isso não era uma questão de preferência astronômica, era uma convicção teológica central. Adorar no dia errado era o mesmo que não adorar. Portanto, preservar e seguir o calendário correto era um dever sagrado da mais alta importância. Nosso calendário solar era um modelo de simetria perfeita. Os 364 dias eram divididos de forma organizada em 52 semanas de 7 dias cada. Isso significava que o calendário era fixo. Festivais e dias santos não dançavam pela semana como acontecia no sistema lunar. O primeiro dia do ano novo sempre caía em uma quarta-feira, o dia em que Deus, de acordo com Gênesis, criou as luzes celestiais. Cada uma das 4 estações consistia em exatamente 13 semanas. Essa ordem divina e imutável, acreditávamos, era o ritmo celestial estabelecido por Deus no alvorecer da criação, um ritmo revelado em textos antigos como o Livro dos Jubileus e o Livro de Enoque, que tínhamos em alta estima. Essa adesão a um calendário diferente criou uma separação completa entre nossa adoração e a do templo. Quando Jerusalém celebrava a Páscoa ou o Dia da Expiação, nós estávamos engajados em nossas tarefas diárias comuns, pois nossos próprios cálculos mostravam que o dia santo caía em uma data diferente. Essa disputa calendárica foi uma das principais razões para a ruptura inicial de nossa comunidade com o sacerdócio do templo. Víamos o uso do calendário lunar como uma profunda traição à aliança, uma submissão a influências pagãs e babilônicas. Em contraste, nossa estrita observância do calendário solar de 364 dias era uma declaração constante de nossa lealdade à lei pura e inalterada de Deus. Em meus estudos como noviço, aprender as complexidades do nosso calendário era tão importante quanto aprender o Código Penal ou as regras de pureza. Fomos ensinados a calcular as estações e as datas dos festivais de acordo com o relógio celestial de Deus, não as tradições falhas dos homens. Éramos os verdadeiros guardiões do tempo sagrado. A descoberta de numerosos textos calendáricos entre os manuscritos do Mar Morto confirmou a importância central dessa questão para nossa comunidade. Não estávamos apenas vivendo em um lugar diferente. Estávamos vivendo em um ritmo diferente do próprio tempo, um tempo sagrado que acreditávamos nos alinhava com a hoste celestial e nos preparava para a redenção que viria. Uma das primeiras e mais profundas lições que aprendi ao chegar em Qumran foi a importância central e vital da água. Na paisagem árida e implacável do deserto da Judéia, a água não é meramente um recurso, é a própria vida.
Para a nossa comunidade, no entanto, a sua importância transcendia a sobrevivência física. A água era a própria essência da nossa existência espiritual, o meio através do qual alcançávamos a pureza ritual que era a base da nossa fé. O engenhoso e complexo sistema hidráulico, que arqueólogos modernos descobriram e mapearam com precisão científica, era literalmente a nossa tábua de salvação. Era o sistema arterial que nutria tanto os nossos corpos, quanto as nossas almas neste ambiente hostil, um testemunho da nossa fé e proeza de engenharia. Durante o meu segundo mês como noviço, depois de ter provado a minha diligência em tarefas mais braçais, recebi uma nova atribuição. Eu deveria trabalhar sob a supervisão de Asaf Ben Korá, o engenheiro-chefe da comunidade. Ele era o responsável pelo projeto, construção e manutenção incessante de todo o nosso sistema de água. Esta era uma posição de imensa responsabilidade, pois uma única falha no sistema poderia ter consequências catastróficas para toda a comunidade. Ser escolhido para este trabalho era um sinal de confiança, um passo à frente dos trabalhos simples que eu conhecia antes. Era uma oportunidade para entender a própria mecânica da nossa sobrevivência e os profundos princípios espirituais que a sustentavam. Asaf era um homem notável, uma figura de autoridade tranquila e imenso conhecimento prático. Ele tinha sido arquiteto em Jerusalém, trabalhando nos grandes projetos do Templo de Herodes. Como eu, ele se desiludira com a corrupção da cidade e abandonara uma carreira de prestígio para buscar a pureza espiritual no deserto. Ele trouxe sua mente brilhante e suas habilidades especializadas para o serviço de nossa comunidade, canalizando seus talentos não para a glória de um rei corrupto, mas para a glória de Deus. Sob sua supervisão experiente e paciente, eu viria a aprender cada detalhe intrincado do sistema que mantinha nosso santuário no deserto vivo e puro, contra todas as probabilidades. O deserto é um lugar de escassez. Cada gota de chuva é um presente do céu, cada nascente um milagre. Nossa comunidade entendia essa realidade intimamente. Não dávamos a água como garantida. Víamos isso como uma confiança sagrada, uma manifestação direta da providência de Deus. Nossa capacidade de capturar, canalizar, armazenar e usar esse recurso precioso não era apenas uma questão de engenharia inteligente, era uma disciplina espiritual. Exigia previsão, cooperação e um respeito profundo e duradouro pelo mundo natural e pelo Deus que o criou. A história de Qumran não pode ser contada sem entender a história de sua água. Todo o sistema hídrico começava bem acima de nosso povoado, nas escarpas rochosas que nos dominavam. A fonte de nossa água não era uma nascente, mas as chuvas sazonais de inverno. Nossa sobrevivência dependia de nossa capacidade de capturar as enchentes repentinas que desciam pelos leitos secos dos rios ou uades durante a breve estação chuvosa. Para isso, Asaf e seus antecessores haviam projetado e construído um magnífico aqueduto principal. Este não era um simples fosso, mas um canal magistralmente projetado, esculpido diretamente na sólida rocha das escarpas. Ele serpenteava por uma distância de mais de 2 quilômetros. Um testemunho do imenso trabalho e dedicação da comunidade, capturando o precioso escoamento e guiando-o com precisão infalível em direção à nossa casa. Asaf me levou para um tour por toda a extensão do aqueduto, explicando seu projeto com o orgulho de um mestre artesão. "Olhe aqui, menino", ele dizia, com a mão traçando as paredes lisas e rebocadas do canal. "Veja o gradiente. Ele é calculado com perfeição matemática." Ele explicou que a inclinação era o elemento mais crítico do projeto. Se o canal fosse muito íngreme, a água corrente seria muito poderosa, erodindo o reboco e danificando a estrutura. Se fosse muito suave, a água estagnaria, ficando poluída com lodo e detritos, tornando-a ritualmente impura. "Cada metro foi medido", ele disse. "Cada curva planejada com propósito divino.
É um trabalho de ciência e fé. A construção em si foi um empreendimento monumental. Gerações de nossos irmãos haviam trabalhado com cinzéis e martelos, abrindo essa linha de vida na rocha implacável. Eles haviam misturado reboco de minerais locais para revestir o canal, tornando-o impermeável e liso. Eles haviam construído represas e pontos de desvio mais acima no Uade para direcionar a quantidade máxima de água da enchente para o nosso sistema. Este não era o trabalho de escravos impulsionados por um chicote, mas de homens devotos impulsionados por uma visão compartilhada. Cada pedra que eles moviam, cada medida de reboco que aplicavam, era um ato de adoração, uma contribuição para a sobrevivência e santidade dos filhos da luz. O aqueduto era mais do que infraestrutura, era uma oração física esculpida na paisagem. A manutenção deste aqueduto era uma tarefa constante. Durante todo o ano, antes das chuvas de inverno, percorríamos toda a sua extensão, inspecionando rachaduras, reparando o reboco e limpando a areia e os detritos que os ventos do deserto haviam depositado durante os meses secos. Era um trabalho árduo e meticuloso, muitas vezes realizado sob o sol escaldante. Mas Asaf me ensinou que essa manutenção era um dever sagrado. Éramos os guardiões da linha de vida da comunidade. Garantíamos que, quando Deus enviasse as chuvas, estivéssemos prontos para receber sua bênção. O aqueduto era nossa aliança com os céus, uma ligação tangível entre a providência divina e o esforço humano. Trabalhar com Asaf Ben Korá foi uma verdadeira escola. Ele era um homem que via a mão de Deus não apenas nos pergaminhos sagrados, mas nas leis da física e nos princípios da engenharia. Ele me ensinou que o trabalho prático, quando feito com um coração puro e uma mente aguçada, era uma forma de serviço espiritual. Ele era um homem de contrastes. Suas mãos eram calejadas e fortes de anos de trabalho braçal, mas sua mente era tão afiada e precisa quanto a de qualquer escriba. Ele conseguia calcular o volume de uma cisterna com algumas medições rápidas e recitar de memória as passagens da lei que se referiam à pureza da água. Para ele, não havia divisão entre o sagrado e o prático. Eram dois lados da mesma verdade divina. Sob sua tutela, aprendi a ver o mundo pelos olhos de um engenheiro. Aprendi a ler a paisagem, a identificar os contornos naturais do terreno que poderiam ser usados para canalizar água. Aprendi as propriedades de diferentes tipos de pedra e a mistura correta para fazer um reboco durável e à prova d'água. Asaf me ensinou a usar um prumo e um nível para garantir uma inclinação perfeita, e como projetar comportas que pudessem ser abertas e fechadas para direcionar o fluxo de água para diferentes partes do assentamento. Ele era um professor paciente, mas exigia perfeição. Um único erro, um momento de descuido, poderia ter consequências terríveis. E ele fez questão de que eu entendesse o peso da nossa responsabilidade. Ele frequentemente falava de sua vida anterior em Jerusalém, não com arrependimento, mas como um ponto de contraste. Na cidade, ele me disse uma vez enquanto reparávamos uma seção do aqueduto, nós construíamos para impressionar os homens. Usávamos mármore e ouro para criar monumentos à vaidade de um rei. Aqui, ele disse, gesticulando para o simples canal de pedra, nós construímos para servir a Deus. Nosso trabalho não é para a exibição, é para a vida, é para a pureza. Este canal é mais bonito para mim do que todas as fachadas douradas do templo, porque é honesto. Ele serve a um propósito sagrado. Suas palavras ressoaram profundamente em mim, reforçando as próprias razões pelas quais eu havia deixado Jerusalém para trás. A fé de Asaf era prática e terrena. Ele acreditava que Deus havia dado à humanidade domínio sobre a terra, e que esse domínio vinha com a responsabilidade de usar nossa inteligência e nossas habilidades de forma sábia e justa. Ele via nosso sistema de água como uma parceria com Deus. Deus providenciava a chuva, e nós, seus fiéis servos, providenciávamos os meios para coletá-la
e preservá-la. Ele me ensinou que a verdadeira santidade não era apenas sobre oração e estudo, mas sobre aplicar os talentos dados por Deus às necessidades da comunidade. Ao aprender a manter o fluxo da água, eu também estava aprendendo sobre o fluxo da graça e as demandas práticas de uma vida de fé. O aqueduto era a artéria, mas as cisternas eram o coração do nosso sistema hídrico. Assim que a água chegava ao assentamento, sua jornada estava longe de terminar. A primeira parada era uma grande bacia de decantação, aberta. Aqui, a torrente inicial de água, pesada com silt e detritos, era permitida desacelerar e repousar. Este primeiro passo crucial permitia que as partículas mais pesadas assentassem no fundo, uma etapa primária de filtragem. Dessa bacia, a água mais limpa do topo fluía para um complexo sistema de distribuição que alimentava as várias cisternas e piscinas por todo o assentamento. Cada etapa era projetada para aumentar a pureza da água. Nossa comunidade tinha várias cisternas grandes e cilíndricas, escavadas profundamente na terra e na rocha-mãe. Estes eram nossos principais reservatórios de armazenamento, nosso seguro contra os longos e secos meses de verão. Eram maravilhas da engenharia por si só, cuidadosamente rebocadas para serem estanques, com aberturas revestidas de pedra no topo. Era meu trabalho, junto com os outros noviços designados a Asaf, ajudar a manter essas cisternas. Isso envolvia drená-las periodicamente para limpeza, uma empreitada gigantesca que exigia a cooperação de muitos homens. Descíamos as profundezas frescas e escuras para esfregar as paredes rebocadas e remover o sedimento acumulado, garantindo que a água armazenada permanecesse o mais pura possível. A distinção entre diferentes tipos de água era criticamente importante. A água nessas grandes cisternas de armazenamento era usada para beber, cozinhar e para a irrigação de nossas pequenas hortas e palmeiras de tâmaras. Era vital para a vida, mas não era considerada água viva, adequada para os mais altos níveis de purificação ritual. Para isso, um sistema diferente era necessário. No entanto, o manejo cuidadoso dessa água armazenada era uma preocupação diária. Durante o calor abrasador do verão, quando a evaporação era uma ameaça constante, as aberturas das cisternas eram cobertas com pesadas tampas de pedra para minimizar a perda. Racionávamos cada gota, plenamente conscientes de que nossas vidas dependiam do suprimento durar até as próximas chuvas de inverno. Durante a estação chuvosa, nossa tarefa era gerenciar o transbordamento. Quando uma enxurrada particularmente forte enchia nossas cisternas primárias até a capacidade máxima, tínhamos um sistema de canais e comportas para direcionar o excesso de água para cisternas secundárias de transbordamento. Nenhuma gota era desperdiçada. Essa previsão e planejamento cuidadoso garantiam a resiliência de nossa comunidade diante do clima imprevisível do deserto. As cisternas eram um testemunho silencioso dos valores centrais de nossa comunidade: previsão, disciplina e uma profunda compreensão de que a sobrevivência nesta terra exigia uma parceria entre a engenhosidade humana e a providência divina. Eram os grandes e ocultos pulmões de Qumran, segurando o sopro da vida para a longa e quente estação. Enquanto as cisternas eram essenciais para a vida física, os banhos rituais com degraus eram o coração da nossa vida espiritual. Estes não eram piscinas para nadar ou para banhos de lazer. Eram espaços consagrados, portais para a santidade, onde nos desfazíamos das impurezas do mundo físico para entrar em um estado de pureza ritual. As escavações arqueológicas identificaram nada menos que 8 dessas piscinas de vários tamanhos dentro de nosso assentamento, um número que atesta sua importância central em nossa existência diária. O propósito último e mais sagrado do sistema de água era alimentar essas piscinas com a água viva exigida pela lei de Moisés. Cada foi projetado de acordo com regras estritas e específicas, transmitidas através de nossas tradições. O maior deles
localizado proeminentemente no centro do complexo principal, era verdadeiramente impressionante. Suas dimensões eram vastas: 12 metros de comprimento, 8 metros de largura e 3 metros de profundidade. Era grande o suficiente para permitir a imersão simultânea de muitos homens e era reservado para as cerimônias mais importantes, como a admissão de novos membros na comunidade e as grandes festas sagradas. A própria escala deste central demonstra, em pedra e argamassa, o profundo compromisso de nossa comunidade com a pureza comunitária. Os menores estavam espalhados por todo o assentamento e eram usados para as purificações diárias obrigatórias. Minha rotina diária envolvia múltiplas imersões, e essas piscinas menores estavam em uso constante, desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Mesmo esses banhos menores seguiam os mesmos princípios arquitetônicos sagrados. Mais notavelmente, muitos deles apresentavam um design distintivo, um conjunto de degraus que desciam na água, divididos por uma divisória baixa. Isso era para garantir que alguém descesse na piscina enquanto ritualmente impuro de um lado e subisse, ritualmente puro, do outro lado, prevenindo qualquer recontaminação. Este pequeno detalhe arquitetônico fala muito sobre nossa atenção meticulosa às leis de pureza. Meu trabalho sob Asaf envolvia a manutenção constante dessas piscinas sagradas. Todas as manhãs, antes das primeiras orações, era meu dever inspecionar cada. Eu retirava quaisquer folhas ou detritos que tivessem sido soprados durante a noite, verificava se a água estava fluindo corretamente dos canais de alimentação e garantia que tudo estivesse em perfeita ordem para os rituais do dia. Eu tinha imenso orgulho desse trabalho. Eu entendia que, ao manter essas estruturas físicas limpas e funcionais, eu estava desempenhando um papel pequeno, mas essencial, em facilitar a vida espiritual de meus irmãos. Os eram onde renascíamos, dia após dia, e cuidar deles era uma confiança sagrada. As leis que regiam nossos banhos rituais não eram arbitrárias. Elas se baseavam em uma compreensão profunda e complexa do conceito de, ou água viva, como prescrito na Torá. Asaf me ensinou que, para uma ser válida, ela não poderia ser cheia com água tirada, água carregada à mão em um recipiente. Tinha que conter água que fluísse diretamente de uma fonte natural, como uma nascente, um rio, ou, no nosso caso, chuva que escoasse diretamente para o nosso sistema de aquedutos. Acreditava-se que essa água viva possuía um poder natural e divino de purificar, um poder que a água estagnada não tinha. Todo o nosso sistema hidráulico foi projetado para atender a esse requisito fundamental. O projeto DAS também incorporava um sistema engenhoso para manter o status de água viva, mesmo quando não chovia. Muitas de nossas piscinas rituais eram conectadas a uma piscina de tesouro menor e adjacente chamada. Este seria preenchido com água da chuva pura e natural durante a estação das cheias e depois selado. A piscina principal poderia então ser preenchida com água tirada das cisternas para uso regular, mas estava conectada ao por um pequeno orifício. De acordo com nossa interpretação legal, desde que a água tirada tocasse ou se misturasse com a água da chuva natural, todo o corpo de água na piscina principal se tornava ritualmente válido. Essa solução engenhosa nos permitia manter nossos rituais de purificação, mesmo durante os longos e secos meses de verão. A quantidade de água também era precisamente especificada. Uma tinha que conter um mínimo de 40 de água, uma medida antiga equivalente a várias centenas de litros. Esse era o volume considerado necessário para permitir a imersão completa do corpo inteiro de uma pessoa de uma só vez. A profundidade impressionante de nossas, especialmente a grande cerimonial, garantia que mesmo o homem mais alto da comunidade pudesse ser totalmente submerso com os braços estendidos, cumprindo o requisito para uma limpeza total e completa. Cada aspecto do projeto, do volume à fonte de água, era uma questão de ciência sagrada. Meu treinamento com Asaf
envolveu o aprendizado de todas essas leis. Não bastava saber como reparar o reboco. Eu tinha que entender a foi construída de uma certa maneira. Esse conhecimento transformou meu trabalho de simples trabalho manual em um ato sacerdotal. Quando eu inspecionava os canais ou verificava os níveis de água, eu não era apenas um trabalhador de manutenção. Eu era um guardião das leis de pureza. Eu entendia que nossa engenharia física era uma expressão direta de nossas convicções teológicas. O fluxo de água através de nosso assentamento era uma manifestação física do fluxo do Espírito de Deus, e nossa gestão cuidadosa dele era nossa maneira de garantir que nossa comunidade permanecesse um vaso puro, digno de sua presença. Para os membros da comunidade de Qumran, a pureza ritual não era um evento especial. Era um estado constante do ser, uma obsessão sagrada que governava o ritmo de todo o nosso dia. A prática de múltiplas imersões diárias não era meramente uma recomendação. Era uma obrigação absoluta e inegociável. A negligência persistente desse dever era uma ofensa grave, que poderia levar a punições severas, incluindo a separação temporária da comunidade ou até mesmo, em casos de desafio intencional, a expulsão. Nossa identidade espiritual estava intrinsecavelmente ligada à nossa pureza física, e o mikvê era o lugar onde essa identidade era afirmada e restaurada várias vezes ao dia. Minha própria rotina diária, como a de todo membro, incluía um mínimo de 4 imersões completas nas águas frias e purificadoras. A primeira vinha antes do amanhecer, imediatamente ao acordar. Isso era para me purificar da impureza ritual associada ao sono e aos sonhos, preparando minha alma para saudar o novo dia e seus deveres sagrados. A segunda imersão ocorria pouco antes da refeição do meio-dia. Isso era essencial para santificar o ato de comer, transformando-o de uma mera necessidade física em uma comunhão sagrada. A terceira vinha após o período principal de trabalho manual, para lavar a impureza que vinha do contato com a terra, com ferramentas e com o suor do nosso trabalho. A imersão final era antes das orações da noite, garantindo que nos apresentássemos diante de Deus em um estado de perfeita pureza. Esse ciclo constante de purificação tinha um profundo efeito psicológico e espiritual. O choque da água fria era um poderoso despertar, um choque para os sentidos que quebrava a monotonia do dia e refocusava a mente em assuntos sagrados. Cada imersão parecia um pequeno renascimento, um lavar do mundano e um novo começo. Era um lembrete constante e físico de nossa separação do mundo profano, fora de nossa comunidade, e nosso compromisso com um padrão mais elevado de santidade. O ritmo de imersão e oração, trabalho e estudo, criava um compasso estruturado e sagrado para nossas vidas, não deixando espaço para frouxidão espiritual ou distração mundana. Durante meu segundo ano de noviciado, fui promovido ao status de participante parcial. Com essa nova posição vieram novas responsabilidades. Eu não estava mais apenas limpando as piscinas. Agora, eu era encarregado de supervisionar os banhos rituais dos noviços recém-chegados. Essa era uma posição de significativa confiança espiritual. Era meu dever garantir que os membros mais novos de nossa comunidade entendessem a profunda importância desses rituais e os realizassem corretamente. Eu havia passado de estudante da pureza para professor, um guardião dos próprios rituais que estavam remodelando minha própria alma. Essa responsabilidade aprofundou meu próprio compromisso e compreensão de nosso caminho sagrado. Meu novo papel como supervisora das abluções dos noviços era um dever que eu levava com a máxima seriedade. Era minha responsabilidade transmitir as tradições orais e os procedimentos precisos para cada tipo de purificação. Eu ficava ao lado da mikvá dos noviços, instruindo pacientemente os recém-chegados, muitos dos quais ainda lutavam para se adaptar aos rigores da nossa vida. Antes de comer, eu explicava, minha voz ecoando as palavras dos meus próprios mestres:
Vocês devem realizar uma purificação completa. Vocês estão prestes a participar de um alimento que foi consagrado. Devem tornar seu corpo um recipiente digno. Imersam-se 3 vezes e a cada imersão recitem a bênção. Bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a respeito da purificação ritual. Eu continuava minha instrução, cobrindo todos os aspectos do dia deles. Depois que terminarem seu trabalho nos campos ou nas oficinas, eu dizia: devem realizar uma nova purificação. O contato com a matéria profana do mundo, com a terra, com ferramentas de metal, até mesmo com as peles de animais, contamina tanto o corpo quanto a alma. Somente a água viva da mikvá pode restaurar seu estado de santidade e torná-los aptos a se reunirem à Assembleia Sagrada. Eu enfatizava a importância da intenção. O ato físico da imersão era sem sentido, sem o foco espiritual correto, o desejo sincero de ser purificado aos olhos de Deus. Eu também tinha que ensiná-los as regras específicas sobre os pergaminhos sagrados. Antes de terem permissão para tocar os textos sagrados, eu enfatizava: uma purificação especial é necessária. Suas mãos devem estar limpas, não apenas de sujeira, mas de qualquer impureza ritual. Os pergaminhos contêm o nome inefável de Deus. Mãos impuras não podem tocar tamanha santidade profunda. Essa regra incutiu uma reverência profunda e duradoura pelas Escrituras, elevando-as de meros livros a objetos sagrados, pulsando com poder divino. O ato de leitura e estudo era assim enquadrado por rituais que reforçavam sua sacralidade. O ritual de imersão em si seguia uma sequência precisa e invariável, que eu tinha que ensinar aos noviços até que se tornasse uma segunda natureza. Primeiro, a remoção completa de todas as roupas, pois nenhum tecido poderia atuar como barreira entre a água e a pele. Segundo, uma inspeção cuidadosa do corpo para remover qualquer sujeira solta ou cabelo. Terceiro, uma descida lenta pelas escadas de entrada designadas enquanto recitavam orações preparatórias. Quarto, a imersão completa, realizada 3 vezes, com o corpo inteiro, incluindo o cabelo, totalmente submerso. Quinto, a subida pelas escadas de saída separadas, significando uma partida em um novo estado de pureza. Este processo meticuloso não era um ritualismo vazio, era uma disciplina espiritual cuidadosamente coreografada, e agora era meu dever sagrado transmiti-la. Com o tempo, eu entendi o simbolismo mais profundo que nossos líderes ensinavam sobre a água. Matatias, em nossas sessões de estudo noturnas, frequentemente usava o sistema hídrico da comunidade como uma poderosa metáfora para a vida espiritual. A água viva que flui por nosso assentamento, ele explicaria, é um símbolo físico do Espírito Santo de Deus fluindo através de nossas almas. Assim como essa água limpa a sujeira de nossos corpos, o Espírito limpa o pecado e a impureza de nossos corações. Esse ensinamento transformou o ato diário da imersão de uma mera exigência legal em uma profunda experiência espiritual. Cada vez que eu entrava no mikvê, eu me lembrava da minha necessidade da graça purificadora de Deus. A água, portanto, tinha uma função dupla. Ela alcançava a pureza ritual, que era um estado legal necessário para a participação na vida sagrada da comunidade. Sem ela, ninguém poderia orar com a assembleia, comer a refeição comunitária ou estudar os textos sagrados. Mas, além dessa função legal, ela servia como uma alegoria constante para a pureza moral. A comunidade acreditava que a verdadeira purificação era uma combinação de 2 coisas: as águas purificadoras do mikvê e o espírito purificador da verdade. Um sem o outro era incompleto. Um homem poderia imergir-se 100 vezes ao dia, mas se seu coração não estivesse submetido à disciplina da comunidade e à verdade da lei, seu banho seria em vão. Essa doutrina é explicitamente declarada em nosso pergaminho da regra da comunidade.
Ela ensina que um homem não pode ser purificado apenas pela água se ele se rebela teimosamente contra os preceitos de Deus. O pergaminho diz que ele não será purificado pelas águas de purificação, pois ele está contaminado enquanto transgredir a palavra de Deus. Essa crença protegia nossos rituais de se tornarem magia vazia. O ato externo de imersão tinha que ser acompanhado por uma realidade interna de arrependimento e obediência. As águas podiam lavar o corpo, mas apenas uma vida, vivida de acordo com o Espírito, poderia verdadeiramente purificar a alma. Esse equilíbrio entre ritual externo e moralidade interna era a pedra angular de nossa prática espiritual. Assim, todo o nosso sistema hidráulico, desde o grande aqueduto até o menor mikvê, era mais do que apenas uma maravilha da engenharia do deserto, era uma declaração teológica escrita em pedra e água. Era uma representação física de nossas crenças centrais sobre pureza, santificação e o caminho para a comunhão com o Altíssimo. Sem nosso sofisticado controle da água, nossa comunidade não poderia ter sobrevivido no deserto. Mas, mais importante, sem o significado espiritual que imbuímos nessa água, nossa comunidade não teria razão para existir. A água era nossa vida, nossa lei e nosso elo com o divino. Por quase 2 milênios o trabalho da nossa vida repousou em silêncio, um tesouro escondido aguardando o momento certo. Nossos pergaminhos, a materialização da nossa fé e devoção, jaziam em paz nas entranhas frescas e escuras das cavernas do deserto, aninhados nos próprios jarros de barro que havíamos moldado com nossas mãos calejadas e manchadas de tinta. Nós os entregamos à terra e à providência divina, confiando que seu propósito ainda não havia se cumprido. Em seus últimos dias, nosso ancião, Simão, um homem de grande visão profética, havia falado de um tempo em que nossas palavras ocultas seriam trazidas à luz por mãos improváveis, um tempo em que o mundo ouviria novamente a verdade que havíamos preservado tão cuidadosamente contra a tempestade da destruição romana. Essa profecia, proferida nas últimas e desesperadas horas de nossa comunidade, se cumpriu na primavera de 1947. Assim como Simão havia previsto, Deus não enviou um grande estudioso ou um sacerdote piedoso para desvendar nosso legado. Ele enviou um simples e jovem pastor beduíno, um garoto chamado Muhammad Edi Dib, cuja curiosidade inocente e uma única pedra bem lançada se tornaram a chave improvável que destrancou nosso segredo sagrado do silêncio das eras. Sua descoberta acidental não foi acidente algum, foi a mão da providência, movendo-se através da vasta extensão do tempo para garantir que nosso sacrifício não fosse em vão. O estilhaçar daquele único jarro de barro ecoou pela história, despertando nossas palavras adormecidas para uma nova era. A descoberta causou um grande impacto nos mundos da arqueologia e da erudição bíblica, acendendo uma busca fervorosa para entender quem éramos e o que acreditávamos. Os achados iniciais levaram a uma exploração sistemática dos penhascos e do Planalto, uma busca que eventualmente revelaria 11 cavernas, contendo os remanescentes de nossa magnífica biblioteca. O mundo ficou maravilhado com o volume e a antiguidade dos textos, que incluíam todos os livros da Bíblia hebraica, exceto assim como nossos próprios escritos sectários únicos, nossas regras, nossos comentários, nossos hinos e nossas visões apocalípticas. Os sussurros dos essênios, antes relegados às notas de rodapé de Joséfo e Plínio, agora tinham uma voz própria, falando diretamente do pergaminho que havíamos inscrito. Nossa história, antes soterrada pelas areias do tempo, começou a emergir do pó. Os pergaminhos forneceram a alma, o conteúdo intelectual e espiritual de nossa comunidade. Eles revelaram nossas disputas teológicas, nossa interpretação única das Escrituras, nossos rigorosos códigos legais e nossas fervorosas expectativas messiânicas. Eles deram um nome à nossa devoção
e uma razão para nossa separação radical do mundo. A descoberta dos pergaminhos foi a primeira parte da revelação, a resposta à pergunta: o que eles acreditavam? Mas outra pergunta permaneceu, igualmente profunda: como eles viviam? A resposta a essa pergunta não estava nas cavernas, mas no planalto ensolarado logo abaixo delas. A descoberta dos pergaminhos levou inevitavelmente os arqueólogos às ruínas próximas no platô, o lugar que chamávamos de lar. As escavações meticulosas e minuciosas, lideradas primeiro pela École Biblique et Archéologique Française e depois pela Universidade Hebraica de Jerusalém, começaram a desvendar as camadas do tempo, revelando a realidade física da vida descrita em nossos textos. A pá do arqueólogo tornou-se a parceira perfeita do pergaminho do escriba. O que nossos textos descreviam, suas colheres de pedreiro desenterravam. Cada estrutura que eles desenterraram, cada artefato que catalogaram, serviu como uma confirmação tangível da vida que descrevi a vocês, uma vida de disciplina e devoção inigualáveis. Nossa profunda obsessão pela pureza, tão central em nossos textos, foi confirmada para o mundo todo ver. Nossos numerosos, os banhos rituais em degraus, ainda permanecem como testemunhas silenciosas de pedra de nossas imersões diárias. Os arqueólogos mapearam seus sofisticados canais de alimentação e notaram seus designs únicos, com entradas e saídas separadas, prova física das rigorosas leis de pureza que seguíamos. O grande número e a proeminência desses banhos forneceram evidências inegáveis de que a busca pela limpeza ritual não era um aspecto menor de nossa fé, mas sua própria pedra angular. A água pode ter sumido há muito tempo, mas a arquitetura sagrada da purificação permanece gravada na paisagem. O coração de nosso trabalho sagrado, o scriptorium, também foi trazido de volta à luz. Os escavadores desenterraram as longas mesas e bancos rebocados, onde meus irmãos e eu sentávamos por incontáveis horas, engajados no trabalho sagrado de transcrição. E lá, enterrados nos escombros, eles encontraram as próprias ferramentas de nosso ofício: os tinteiros de cerâmica e bronze, alguns ainda contendo o resíduo seco e enegrecido da tinta que usamos há 2 milênios. Esses objetos humildes são talvez a conexão mais pungente com nosso passado, um elo físico direto com as mãos que copiaram o grande pergaminho de Isaías e a regra da comunidade. Eles são um testemunho de uma vida dedicada à preservação da palavra. Cada faceta de nossa existência comunal foi revelada pelo trabalho paciente dos arqueólogos. Eles descobriram nosso refeitório, com sua despensa adjacente ainda contendo pilhas de centenas de tigelas de cerâmica simples, confirmando nossa prática de refeições comunitárias. Eles escavaram nosso forno de cerâmica, revelando a origem dos jarros nos quais nossos pergaminhos eram armazenados. Eles mapearam nossa torre defensiva, nossos aquedutos e nossas cisternas. E logo a leste, eles escavaram sistematicamente nosso cemitério, encontrando as fileiras ordenadas de mais de 1.200 túmulos simples, nossos irmãos enterrados de frente para Jerusalém, aguardando a ressurreição final. A evidência arqueológica forneceu o corpo para a alma dos pergaminhos, provando que nossa comunidade não era um mito, mas uma realidade viva, pulsante e operante. Hoje, os frutos do nosso trabalho, os resultados do nosso sacrifício, não estão escondidos em uma caverna no deserto. Eles estão expostos para o mundo inteiro testemunhar. Na moderna cidade de Jerusalém, uma cidade da qual um dia fugimos, ergue-se uma estrutura moderna magnífica, um santuário construído para abrigar nossos tesouros mais preciosos. É chamado de Santuário do Livro, e sua arquitetura única é um eco deliberado da nossa própria história. A cúpula branca brilhante é projetada para se assemelhar à tampa dos jarros de barro, nos quais selamos nossos pergaminhos, um símbolo dos filhos da luz. Ao lado dela, ergue-se uma parede de basalto preta e austera, um símbolo dos filhos das trevas contra os quais lutamos.
Nossa antiga batalha cósmica é imortalizada na arquitetura moderna. Dentro deste santuário, sob condições cuidadosamente controladas de luz e umidade, jaz o culminar do trabalho da minha vida como escriba. Lá, desenrolado em uma grande exibição circular, está o grande pergaminho de Isaías, o mesmo manuscrito que eu copiei tão meticulosamente quando jovem, minha mão guiada pelas tradições do meu pai. Cada letra que eu tracei cuidadosamente com minha pena de junco, cada palavra que eu preservei com absoluta dedicação e reverência, agora é visível para vocês, os filhos de uma nova era. Ver este pergaminho que guardamos com nossas vidas, agora preservado com tanta reverência e estudado por milhares, é uma vindicação além dos meus sonhos mais loucos. Nossa missão foi um sucesso. Ao olharem para aquele pergaminho antigo, quero que vejam mais do que apenas um artefato antigo. Quero que vejam as mãos humanas que o criaram. Vejam o foco nos olhos do escriba. Sintam a devoção em seu coração. Compreendam o imenso esforço espiritual e físico que foi para produzir uma cópia tão perfeita. Cada palavra foi copiada de um texto mestre, não da memória. Antes de escrever o santo nome de Deus, realizávamos uma purificação ritual. Acreditávamos que não estávamos meramente escrevendo palavras, mas transmitindo um poder sagrado e vivo de uma geração para a próxima. Aquele pergaminho não é apenas tinta em pele de animal, é um vaso de fé, um testamento de uma vida com propósito sagrado. Aquele pergaminho, e todos os outros encontrados com ele, sobreviveram à queda de Jerusalém, à destruição do templo e aos longos e silenciosos séculos que se seguiram. Sobreviveu porque uma pequena comunidade de homens acreditava que preservar a palavra de Deus era uma missão mais importante do que seu próprio conforto, sua própria segurança e até mesmo suas próprias vidas. Estávamos dispostos a nos retirar para os ambientes mais hostis, a viver uma vida de extrema disciplina e dificuldade, tudo em nome desses textos sagrados. Acreditávamos que a verdade que eles continham era eterna, e nos víamos como seus humildes e temporários guardiões. A existência daquele pergaminho em seu santuário hoje é a prova final de que nossa fé não foi mal direcionada. O maior legado que deixamos para vocês não são as ruínas de nosso assentamento ou a história de nosso modo de vida único. É a verdade profunda e eterna que nossos pergaminhos demonstraram ao mundo. Por séculos, os estudiosos tiveram que confiar em cópias da Bíblia hebraica que foram feitas 1000 anos após a época de Jesus. Eles se perguntavam o quanto o texto poderia ter mudado ao longo daquele longo milênio de transmissão. Nossos pergaminhos, 1000 anos mais antigos do que quaisquer cópias previamente conhecidas, forneceram a resposta definitiva. Quando compararam nosso pergaminho de Isaías com os textos medievais, ficaram chocados ao descobrir que eram virtualmente idênticos, palavra por palavra. Essa descoberta foi um verdadeiro trovão, um Deus me livre. Provou, com evidências tangíveis e científicas, o cuidado e a fidelidade incríveis com que a tradição escriba preservou os textos sagrados através dos tempos. As pequenas variações eram quase inteiramente insignificantes, principalmente questões de grafia, confirmando que a mensagem, as leis, as profecias e as promessas foram transmitidas com uma precisão assombrosa. Nós, os escribas de Qumran, éramos apenas um elo em uma longa e dourada corrente de transmissão que se estendia desde os próprios profetas até os escribas da Idade Média. Nosso trabalho foi um testemunho de um dever sagrado e compartilhado que transcendia as divisões sectárias. A verdade fundamental e eterna que o trabalho de nossa vida revelou à sua geração é esta: a palavra de Deus perdura. Ela permanece firme e imutável através da ascensão e queda de impérios, através dos incêndios da guerra e do silêncio do abandono. É uma rocha, uma constante em um mundo de turbulência e mudança.
é a nossa pedra fundamental. Nós nos considerávamos meros instrumentos humildes nas mãos do Eterno. Um pequeno grupo de homens, chamados para uma grande tarefa em um momento crucial da história. Não buscávamos fama nem glória. Nosso único desejo era ser fiel à incumbência que nos foi dada, guardar a verdade divina para as gerações futuras. Que honra profunda e indescritível foi! Que privilégio incomparável ter sido escolhido para uma tarefa tão sagrada. Saber que nossas vidas, vividas na obscuridade à beira do deserto, um dia desempenhariam um papel tão crucial na afirmação da integridade da Palavra de Deus para o mundo inteiro, é uma recompensa muito maior do que qualquer tesouro terreno. Nossa missão terrena foi cumprida. Os pergaminhos foram encontrados. A verdade foi verificada. A Palavra de Deus permanece para sempre. Não trabalhamos em vão. Os ecos de nossas orações e a dedicação de nossas mãos chegaram até vocês através do abismo de 2000 anos. E assim, minha história chega ao fim. O sol se põe mais uma vez sobre os precipícios de Qumran, lançando longas sombras sobre as ruínas silenciosas de nosso lar. Minha voz, que os guiou nesta jornada, começa a desvanecer, retornando ao silêncio de onde veio. Eu sou Eleazar ben Azarias, um personagem fictício, uma voz composta criada para representar os escribas reais, os sacerdotes reais, os homens de fé reais que viveram e morreram neste lugar sagrado. Embora meu nome seja uma invenção, o espírito que represento é real. É o espírito de devoção inabalável, de compromisso radical e de um profundo amor pela Palavra de Deus. Não éramos homens perfeitos. Nossa comunidade tinha suas lutas, suas restrições e talvez suas próprias formas de cegueira. Víamos o mundo em termos claros de luz e escuridão, e acreditávamos que estávamos à beira da batalha final e apocalíptica. Essa batalha veio, mas não da maneira que esperávamos. Veio na forma de legiões romanas, de fogo e espada, que levaram nossa comunidade terrena a um fim violento e trágico. Mas, na análise final, nossa vitória derradeira não foi conquistada com espadas, mas com tinta e pergaminho. Nosso verdadeiro legado não foi lutar contra os filhos das trevas, mas preservar as palavras de luz eterna. Nós, os escribas de Qumran, agora ocupamos nosso lugar na longa linha de guardiões que transmitiram a chama sagrada. Fomos um elo breve mas crucial nessa corrente ininterrupta. Nossas vidas foram um testemunho da crença de que algumas coisas valem qualquer sacrifício. Acreditávamos que a verdade contida nesses pergaminhos era mais importante do que nossas vidas individuais, e agimos com base nessa crença com cada fibra do nosso ser. Dedicamos tudo a essa missão. E agora passamos a responsabilidade de valorizar essa verdade para vocês, os filhos de uma nova e distante era. E agora, com uma voz rouca pela poeira dos séculos, mas fortalecida pela certeza da eternidade, eu, Eleazar ben Azarias, ofereço esta declaração final em nome de todos os meus irmãos silenciosos. Nosso trabalho foi bem-sucedido. A verdade sobreviveu à longa noite. A palavra de Deus foi vindicada e permanece para sempre. Nossa história está contada. Nosso propósito está cumprido. Que todos os que ouvirem esta história saibam que as promessas do Altíssimo são verdadeiras e sua palavra perdura por todas as gerações. Louvado seja Deus, agora e para sempre. Amém.